Vimos mais uma vez trazer novas informações sobre as profecias que o irmão Brandon Biggs está relatando, e essas profecias dele têm se cumprido, e isso nos deixa alerta, né? Não só pelo cumprimento, mas pelos detalhes que ele tem contado que tem confirmado o seu cumprimento. Então não podemos desprezar aquilo que como ele diz, que é um anjo que está lhe dando, ou Deus está dando um sonho, um anjo lhe aparece em sonho ou visões, e os detalhes que ele conta tem sido muito enriquecedor, e a gente até agora assim vamos ficar atento, inclusive porque a Bíblia ela diz o seguinte: Deuteronômio 18, 21 e 22 está escrito: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, o que define, o que caracteriza se um profeta é verdadeiro ou não, é se a palavra deles vai se cumprir ou não. A Bíblia está cheia de profecias, muitas profecias que já se cumpriram ao longo de toda a história, e nós aguardamos o cumprimento das últimas profecias escatológicas. Então, a Bíblia nós já aceitamos, né, como a palavra de Deus, e todas as profecias nela são verdadeiras. Mas o dom de profecia não cessou com Jesus, não cessou com João Batista, continua. A igreja cristã ela continuou com dons de profetas, pastores e mestres. No Novo Testamento havia mulheres profetisas, havia homens profetas, então o dom de profecia continuou, e Deus nos diz em Amós 3,7 que Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Mesmo aquilo que estava encoberto, mesmo na palavra que Deus não permitiu compreender, somente no tempo certo, então ele dará a compreensão de muitas profecias que estão ocultas, tanto em Daniel como Apocalipse, porque a gente não consegue entender. Então Deus dará o entendimento, assim como dará novos detalhes, esclarecimento a pessoas que ele escolher. Ninguém se pode declarar autoprofeta. Profeta é uma missão, um cargo que ninguém pode tomar para si. Se Deus não chamar, se Deus não revelar, então são falsos profetas. Em Jeremias ainda 28:9 nos diz: o profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então, a palavra de Deus diz que um profeta ele é conhecido quando a sua palavra se cumpre. Enquanto ele profetizar em nome do Senhor, né, nós precisamos aguardar. E se esse profeta já tem um histórico de tudo que ele diz se cumpriu, então não podemos desprezar as palavras dele, né? Porque vai que ele profetize aí uma catástrofe e as pessoas querem esperar para ver se o que ele já profetizou antes se cumpriu, então não podemos desprezar, né? Pelo contrário, né? Crede nos seus profetas e prosperareis, né? Temos que dar ouvido à palavra de Deus. Então, diante disso, o que o irmão Biggs tem profetizado tem se cumprido, né? Ele contou com riqueza de detalhes. Vamos ver essa primeira profecia dele. E eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa contra a sua vida. Essa bala passou por sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. Então, essa predição, né, ou visão que ele teve, ele falou essas palavras no dia 14 de março, numa entrevista. Então, isso foi quase 4 meses antes, né, do atentado, ou mais de 4 meses antes. Então, ele falou até com riqueza de detalhe. O atentado, ele disse que seria uma bala, e a bala passaria perto de sua orelha, no qual ele viu o sangue escorrendo, né? Então, ele teve a visão, agora ele entendeu, no entendimento dele é como se o tímpano de Trump estivesse estourado, mas na verdade, né, a bala cortou a sua orelha, né, ou perfurou, porque ele, no momento exato, ele tinha desviado a cabeça e a bala passou, então perfurou sua orelha e o sangue começou a escorrer. Então ele imaginou como se fosse o tímpano estourado, mas isso não descredibiliza em nada, né, a visão que ele teve, porque ele interpretou como ele viu, né? Assim como ele viu Trump caído no chão, né, ele também tem a sua interpretação, mas a riqueza de detalhe, o cumprimento exato realmente é admirável, né, para a gente não desprezar. Vamos ver agora a próxima predição ou profecia que ele nos traz.
E então eu vi pessoas intercedendo e eu o vi ganhando a presidência. O Senhor me mostrou que se estenderia até o verão. Então, ele ainda continua dizendo que o Senhor mostrou que Trump ganharia a presidência. E, na verdade, o atentado, nós percebemos que Trump estava falando, né, olhando para frente, e no momento exato, né, da bala, ele desvia a cabeça, né, como vai olhar justamente para o lado direito, e no que ele faz esse movimento de desviando a cabeça, então a bala passa na orelha, quando na verdade era para pegar na cabeça dele, né? Então a gente vê como Deus está querendo cumprir a profecia. Então, do jeito que ele chamou Ciro, ele chamou Nabucodonosor, tanto ele pode ter chamado qualquer rei, assim, quem ele quer que cumpra o seu propósito. Se ele está colocando Trump no poder, é porque Deus tem um propósito, né? O propósito de Deus está muito além do que a gente pode até compreender, mas temos que entender dentro do contexto profético. O que é que Deus não... A gente sabe que Deus não vai instaurar aqui um reino humano, um reino milenar humano, onde vai haver paz e prosperidade, não vai haver morte, nem dor, nem sofrimento, nem choro, nem pranto, nem dor. Isso aí é só no céu, não é na terra. Então, o propósito de Deus é outro. Mas veja que Trump ganhou com larga vantagem, né? Trump ganhou com sobra, podemos dizer assim. Então, a vitória realmente, no chavão popular, foi uma vitória esmagadora. E assim isso foi revelado. E essa certeza já vimos aí que cumpriu a primeira parte do atentado, cumpriu a segunda da vitória de Trump, e vamos ver a terceira. Uma grande perseguição viria sobre ele por meio dos juízes e da lei, e todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas. Mas haveria um fim nisso e as coisas começariam a se libertar chegando ao outono. Só ressaltando que as estações do ano no hemisfério norte são diferentes daqui do hemisfério sul. O maior período de campanha lá nos Estados Unidos, hemisfério norte, se deu no verão, enquanto aqui para nós, né? No verão lá, entre 21 de junho e 21 de setembro. Esse período aqui para nós é inverno, né? O nosso inverno aqui do hemisfério sul, lá no hemisfério norte foi o verão, como ele falou, né? Que foi o maior período de campanha, já que as eleições foram em 5 de novembro. E logo após as eleições, né, as eleições ocorreram durante o mês a estação do outono, que vai de 21 de setembro a 21 de dezembro. Outono no hemisfério norte, né? Para nós é a primavera. Então, se estendeu até o outono, que vai até 21 de dezembro. Exatamente essa batalha, depois de Trump eleito, ele então vai mostrar que Trump enfrentou uma batalha jurídica, já tinha os processos, respondendo processo, já foi condenado, ainda tinha a questão da invasão do Capitólio, e a revelação dele nos diz, né, que a profecia dele nos diz que ele seria vitorioso nos tribunais, né, nos processos que ele enfrenta, né, que iria ter uma presidência tranquila sem ter problema processual. Então, a terceira profecia cumprida aí que nós podemos ver. Então isso nos faz ter, aliás, né, isso torna Brandon Biggs com mais credibilidade diante do que o Senhor revelou, o anjo revelou, os sonhos e visões que ele teve, para que possamos entender que até agora as suas profecias realmente são verdadeiras, né? Se são verdadeiras, então nós podemos entender que foram enviadas pelo Senhor. E em cumprimento ao que ele tem dito, da vitória de Trump também nos tribunais, né? Então as publicações, a última reportagem aqui de 25 de novembro de 2024, saiu aqui na revista Veja, no Brasil, né? Caso da invasão ao Capitólio. O presidente eleito dos Estados Unidos foi indiciado criminalmente pelos esforços para anular sua derrota eleitoral em 2020, mas cenário muda com o retorno à Casa Branca. O que acontece? A juíza encerra caso de subversão eleitoral contra Trump após o promotor desistir. Então o promotor ele pediu uma moção como de arquivamento, né? Ele cancelou, ou anulou, ou arquivou as denúncias contra Trump, e a juíza, né, deu por encerrado, podendo, se for o caso, depois de ele terminar a eleição, podendo ser até reaberto, mas é outro trâmite, né? São outros casos. Nos dois jornais internacionais, o The Guardian do Reino Unido e o The Washington Post, né, lá dos Estados Unidos, também fala dessa reportagem. Promotores retiram interferência eleitoral e documentam casos contra Trump. O procurador especial Jack Smith rejeita os 2 processos criminais federais antes da posse do presidente eleito. Então eles pediram, né, como aqui a gente chama no Brasil, o arquivamento
dessas denúncias, para que ele tivesse uma posse e também um mandato tranquilo. No The Washington Post nos diz ali, caso de Trump de 6 de janeiro é rejeitado, o presidente eleito não está mais sob indiciamento federal. Então, o procurador especial Jack Smith disse que apoiava totalmente as alegações, mas reconheceu que a política do Departamento de Justiça proíbe processar um presidente em exercício. Então, mais uma vitória aí conquistada, né, de algo que já foi predito. Então, isso realmente é importante nós acompanharmos o cumprimento profético para darmos a credibilidade necessária a quem o Senhor envia. Então, essa primeira parte, nós tratamos de profecias que se cumpriram, né, as profecias de Brandon Biggs, que se cumpriram em 2024. Então, o que ele disse realmente aconteceu. E agora vamos ver algumas que ele tem falado, né, através de seus sonhos e visões, que acontecerão agora em 2025, né, ou mais para frente, né. Alguns casos não tem uma data predita, mas ele diz que claramente que é durante o mandato de Trump, enquanto Trump é presidente, que pode já começar agora em 2025. E então eu o vi ganhando a eleição através dos patriotas saindo para votar, e então haveria uma grande crise econômica. Vi que eles tinham um grande plano, uma crise pior do que a Grande Depressão. E o Senhor me avisou sobre isso. Seria um momento muito sombrio. Então eu pude ver aquela escuridão que pesava sobre os Estados Unidos com a crise financeira que eu previa chegando. Então, a próxima profecia que ele fala para durante o mandato de Trump pode ser ainda em 2025, não há assim realmente uma data clara ou específica, mas ele diz que é durante o mandato de Trump, né? No próximo vídeo a gente vai entender que é durante o mandato de Trump. Então, nessa profecia ele diz que haverá uma crise pior do que a quebra da Bolsa de Nova York, né? Do que a grande depressão que ocorreu por conta disso. E a gente sabe que durante essa crise de 29, né, de 1929, que é chamada também a Grande Depressão ou a quebra da Bolsa de Nova York, então houve falência de bancos, de empresas e fazendeiros em geral, no mundo inteiro, né? A crise começou nos Estados Unidos, mas se expandiu para o mundo inteiro. Então, desempregos em massa, né? Desemprego generalizado e redução salarial por conta justamente da crise. Com isso, né, houve a ascensão de regimes totalitários, ou seja, né, ditaduras, e prejuízo das economias. Foi justamente nesse período em que houve a crise aqui no Brasil do café, já que o mundo estava em crise e não tinha dinheiro para comprar dos países agroexportadores. E então, toda essa crise, imagine que ele está prevendo uma crise ainda muito pior, ou seja, uma quebradeira geral, fome, desemprego, depressão. E então, o que realmente podemos esperar disso? Mas eu vi choques elétricos vindo sobre o solo americano, como um choque no solo. E eu vi Donald Trump orando no salão oval, e ele estava chorando diante do Senhor, com as mãos na cabeça assim, mas ele estava chorando. E havia ministros e pessoas. Eu não sei se eram senadores ou congressistas ou o que quer que fossem. Eu apenas os vi andando de um lado para o outro dentro da Casa Branca. Então eu pude ver aquela escuridão que pesava sobre os Estados Unidos com a crise financeira que eu previa chegando. Começou a se erguer acima das árvores e eu vi o azul e as coisas voltando nos tempos de prosperidade e os bons tempos retornando. Então, quando o irmão Brandon Biggs ele fala da crise que vai cair sobre os Estados Unidos, pior do que a crise 29, mas ele fala que haverá uma solução. E a solução faz com que os bons tempos retornem, inclusive com muita prosperidade. Isso lembra também que com a quebra da Bolsa de Nova York, houve um plano nos Estados Unidos chamado New Deal, onde esse New Deal foi um plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, né, pelo então presidente Franklin Roosevelt, que ele implanta medidas de combate à crise. E principalmente, né, a intervenção estatal na economia, onde o mercado é quem determinava, né, quem controlava com a sua mão invisível, é quem ditava as regras de preço, de oferta, de tudo. Então, a partir então dessa crise, viu que não pode deixar tudo solto, né? Então a intervenção estatal será muito grande, foi muito forte, e até então, né, não temos um capitalismo completamente livre sem intervenção do Estado. Porque senão, né, a gente sabe que a ganância dos homens vai destruir tudo.
Então, houve esse plano New Deal e houve então uma recuperação dos Estados Unidos lentamente. Só que essa recuperação que dos Estados Unidos, agora após essa crise, primeiro isso vai aumentar, vai fazer com que haja um controle maior do Estado. Veja que na primeira crise de 29 houve um controle estatal e essa crise vai aumentar ainda mais o controle estatal sobre a economia de um modo geral, como hoje a gente está vendo que a implantação de moedas digitais, onde o governo vai ter um controle maior. Eu creio que nas condições normais que nós estamos vivendo, então nós não podemos entender que o governo vai ter um total controle sobre o nosso dinheiro, né? Nas condições atuais seria até inconstitucional, fazer um bloqueio de dinheiro ou controlar onde a gente deve gastar, né? Inclusive que dizem que a nova moeda brasileira, uma moeda digital chamada Drex, mas que faz parte de uma campanha mundial do CDBC, que é um controle mundial da economia. E essa crise, né, que começa nos Estados Unidos, mais uma vez vai se expandir pelo mundo, vai, como vir, na linguagem popular, vai vir de prato cheio para que os governos tenham leis e decretos e controle sobre toda a economia. E justamente isso acontece em meio à crise, como foi durante a última crise sanitária, onde as leis e decretos prevaleceram de uma maneira drástica, de uma maneira sem muita consulta ou sem muita demora, né? Então são medidas urgentes que precisam ser tomadas urgentemente. Então vai abrir caminho para isso, né? Para aumentar o controle do Estado sobre o povo, sobre as pessoas, sobre as religiões, sobre a cultura, sobre tudo. E realmente essa crise vai vir nesse contexto. Mais ainda, como diz o Apocalipse 13, que falando dos Estados Unidos como a besta do mar, né, a segunda besta, diz que opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra e dentro dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida à espada sobreviveu. Então essa crise não vai vir não vai ter um processo lento de melhora, ela vai ter um processo muito rápido. Então as medidas, não só econômicas que vão ser tomadas, mas também a nível religioso, como o decreto dominical, vai facilitar, vai fazer com que haja justamente uma melhora, uma solução muito mais rápida, e isso vai trazer espanto ao mundo, né? E vai servir de meios para que o decreto dominical, que primeiro vai surgir nos Estados Unidos, então o mundo inteiro queira copiar, queira também adotar como solução para a crise que vai abater sobre o mundo inteiro. E nós, em tudo isso, né, nessas profecias, nós podemos ver a mão de Deus guiando, né, os governos, guiando os mandatários do mundo, guiando as circunstâncias, os eventos, para que se cumpra, né, as profecias escatológicas, para que se cumpra a sua vontade, para que então o mundo chegue ao fim e Jesus venha logo nos buscar. Agora vamos ouvir, né, vamos ver sobre uma outra profecia que ele também prevê, que pode ser em 2025, que ele já que fala na primavera, pode ser em 2026, mas vamos ver, né, todas essas crises juntas, a nova profecia sobre o novo vírus. Tenho um vídeo e vou contar para vocês sobre um sonho que tive 2 noites atrás. Então, é assim que o sonho foi. Vou direto ao ponto. Não quero tomar muito do seu tempo. No sonho, eu estava dormindo. E então acordo no sonho e olho pela janela da minha casa. Pego meu celular e vejo várias notificações de notícias no meu celular, vindas do YouTube e de amigos, pessoas tentando me contar o que estava acontecendo. Vou então olhar meu celular e começo a ver que há um grande anúncio do governo dos Estados Unidos. Vejo o presidente, mas neste sonho, o presidente é Trump, novamente. Ele está em um púlpito com o selo presidencial e ele começa a falar. Ele está usando um terno azul com camisa branca e gravata vermelha, como ele costuma usar, sabe? Mas era um terno azul bem brilhante. E ele tinha uma expressão muito sombria no rosto. Ele disse, meus compatriotas americanos, né? Basicamente, ele diz, eu tenho um anúncio a fazer para um novo vírus. Ele começa a explicar para todos que esse vírus é basicamente um novo vírus que vai fazer o anterior parecer fraco comparado a ele. A taxa de mortalidade estava disparando muito mais alta do que a do outro. Isso começou na Europa, né? O que era interessante.
e ele estava fazendo um anúncio de que iríamos entrar em lockdown novamente. Imediatamente eu senti, oh não, isso é o que eu vi. No sonho eu pensei, isso é o que o Senhor me mostrou, este é o vírus sobre o qual eu avisei vocês, e aqui está, ele está chegando. E eu estava pensando no sonho que eu não estava preparado o suficiente, que precisava de mais suprimentos. Ele estava pedindo um lockdown rigoroso, pedindo que não houvesse voos internacionais entrando ou saindo. Ele estava dizendo a todos que iríamos entrar em outro lockdown, um lockdown estendido de 20 e poucos dias para interromper a propagação, porque já havia alguns casos na América, no norte, no leste, e que ele estava tomando precauções para fechar tudo por causa do que estava acontecendo no exterior. E as pessoas estavam morrendo, como eu disse a vocês, e eram pessoas obesas, pessoas acima do peso. Eu não sei exatamente, eu só lembro de estar assistindo as notícias no sonho, e quando ele fez o anúncio de que iríamos entrar em lockdown novamente, as pessoas entraram em pânico e começaram a lotar os supermercados, lotar as lojas Walmart, tudo, e estavam esvaziando as prateleiras, comprando tudo o que podiam encontrar no sonho. Parecia que as pessoas estavam em pânico por já terem passado por isso antes e saberem o que estava por vir. As pessoas estavam agindo loucamente nas lojas, e não era apenas por papel higiênico desta vez, era por tudo. Chips, qualquer coisa que podiam encontrar enchendo seus carrinhos. As famílias estavam assim para tudo. E lembro no sonho de assistir às notícias, e era um sonho muito estranho, com todas as redes de notícias falando sobre esse novo vírus, essa nova pandemia que fazia o vírus anterior parecer pequeno. Continuavam dizendo isso em seus discursos, que a taxa de mortalidade iria superar a do anterior. Basicamente, esse foi o sonho, mas lembro de me sentir muito desconfortável no sonho por causa do que o Senhor já tinha me mostrado profeticamente antes desse sonho para avisar vocês, e foi um sonho muito, muito estranho. Só queria vir aqui e contar isso para vocês, porque sei que podem pensar, foi só um sonho. Eu não tenho sonhos assim, estou apenas contando para vocês que quando o Senhor fala comigo, eu sei e lembro das coisas. Ele está falando comigo através disso, como se dissesse, aqui está de novo, estou te avisando. Então eu senti, quase que pensei em nem dizer nada, mas senti que deveria. Como disse, sou um vigia e vocês podem pensar que foi só uma má digestão de alguma comida chinesa, mas eu nem como isso. Vocês podem deixar isso de lado ou como acharem melhor, mas senti no meu coração que era sério o suficiente para contar para vocês. Achei interessante porque Trump estava no púlpito falando, não era Biden, então isso foi interessante. E era primavera novamente. Eu podia ver as folhas nas árvores começando a brotar de novo, assim como foi quando fecharam tudo pela primeira vez com o vírus anterior na primavera. Eles estavam fechando tudo de novo, mas desta vez não começou na Ásia, começou na Europa, na Inglaterra, França, e todos esses lugares já estavam lidando com isso, e parecia que todos estavam assistindo, e então, como eu disse, ele fez o anúncio semanas antes, parecido com a primeira vez, mas achei interessante que não havia voos. Ele disse que estavam bloqueando todo o tráfego aéreo, não havia voos, e eu até percebi que estavam bloqueando também as viagens entre estados, não estavam permitindo viagens aéreas de um estado para outro, o que achei exagerado, mas era o que eu estava vendo, que estavam bloqueando aviões, pessoas em áreas fechadas, porque era um vírus transmitido pelo ar, não por fluidos, mas pelo ar. Não estou aqui para tentar assustar vocês, estou aqui para alertar. Nessa nova profecia, o irmão Brandon Biggs fala de um novo vírus que surgirá na primavera, assim como o anterior foi na primavera, por volta do mês de março, né? Aqui para nós que é outono, mas no hemisfério norte é primavera, é justamente por volta do mês de março, entre março, abril e maio, né? Termina em junho, quando termina aqui o nosso outono, que começa a primavera lá no hemisfério norte. Então aqui pra gente termina o outono, começa o inverno, né?
Lá no hemisfério norte, então, termina a primavera e começa o verão. É sempre o inverso daqui. Então, ele diz que é na primavera, não especifica realmente se é 2025, pode ser 2026, só que é durante o mandato de Trump, né? Então, esse novo vírus, ele diz que parece fichinha, né? Em relação ao anterior, vai parecer pequeno, porque a letalidade vai ser muito maior. E na introdução desse vídeo, que ele fala, né, que eu não coloquei, mas ele fala que o anjo alertou para que o povo cuide da saúde, principalmente começar a fazer caminhadas. É um cuidado muito importante com a saúde para que não haja comorbidades, né, diabetes, obesidade, que vai agravar ainda quando um novo vírus vier. É hora de abandonarmos os produtos ultraprocessados, Coca-Cola, biscoito, salgadinhos, biscoito recheado, esses salgadinhos, abandonar esses embutidos, enlatados, carne de lata, salame, mortadela, tudo isso é cancerígeno, não é alimento, isso na verdade é veneno, né, que vai matar aos poucos. Então, o quanto mais natural você puder viver, né, frutas, verduras, em pacote, ou seja, né, use alimentos que precisa descascar mais e desembrulhar menos do supermercado e mais da feira, mais do Ceasa, que é o melhor alimento, né, boas caminhadas para quem trabalha no sedentário, né, e ajuda muito as caminhadas para quem é muito sedentário, ou seja, trabalha mais sentado, né, às vezes caminha só de casa para o ponto do ônibus ou de casa para a garagem para pegar o carro, então precisa caminhar mais, usar mais a bicicleta. Então, esse é um novo vírus que está para ocorrer aí, mas veja que ele dá um detalhe importante. Esse novo vírus virá da Europa, e ele cita 2 países lá, Inglaterra e França. Então isso já nos ajuda, esse detalhe nos ajuda a estar atento, né? Porque diante de algum rumor a gente fica atento, porque o que vai dar veracidade é também a profecia, uma vez que eu já disse aqui, ele já falou de 3... Na última profecia ele falou 3 ocorrências ou 3 eventos que realmente se cumpriram, né? Como nós vimos, foi o atentado contra Trump, a vitória de Trump e essa vitória de Trump nas eleições, né, para presidente, e a vitória dele nos tribunais. Então nós vimos aí, falamos aí da última profecia também, de uma grande crise, né, uma grande crise econômica, e isso vai acarretar aí medidas drásticas, urgentes, de controle. Então essas 3 profecias, na verdade, não há uma data assim específica, mas todas é com Trump, né? Essa crise, essa quebradeira, esse novo vírus, e a próxima que nós vamos ver sobre o cenário de uma terceira guerra, nós vamos ver também. Então tudo isso vai estar culminando aí para que Deus cumpra, né, o seu propósito, o seu plano, para que o mundo esteja preparado para as profecias finais, escatológicas, bíblicas, para que então o povo de Deus entenda que estamos chegando ao fim, e isso vai produzir um reavivamento, porque o povo vai correr para a Bíblia, vai se interessar pela palavra de Deus, embora que haja 2 movimentos, né, o povo de Deus e os apostatados. Não apostatado que deixa a igreja ou abandona a sua igreja, mas vai abandonar a Cristo no sentido de se apegar a soluções humanas. Só Deus é a única solução que virá do alto. Vamos então agora para a próxima profecia. Vi soldados em uma fila única, indo em direção à Europa, e era um grande recrutamento, havia pessoas indo em relação à Europa, homens e mulheres. Era como um recrutamento, e todas essas pessoas estavam sendo convocadas para lutar. Europa, porque o Senhor me mostrou que a guerra havia se transformado em um cenário de terceira guerra mundial. E então eu ouvi, quando eu estava rezando para que o grande Apolo esteja sendo liberado na terra. E então eu vi um enorme como a margem de um rio com esses buracos na terra, e eu vi um enorme anjo demoníaco parecendo um ser angelical, enorme coisa de principado saiu do oceano com outros 2 anjos seres ao lado dele. Agora não sei o que eram, mas ouvi o grande Apolon. Agora estudei um pouco, mas não me aprofundei nisso sobre o grande Apolon. Então se você quiser estudar, então eu vi um demônio que estava acorrentado em uma cova com essas correntes enormes em cima disso, este demônio prendendo-o nesta cova. E eu vi um ser angélico
espírito que não era demoníaco, mas era angélico, do Senhor, desceu e liberou aquele espírito demoníaco e ele saiu. Girou e entrou na área de Vladimir Putin. Foi como se eu tivesse visto Vladimir Putin. Vou dizer que é como se ele tivesse entrado em Vladimir Putin, mas é como se ele tivesse ficado possuído por essa entidade demoníaca e ele de repente eu o vi atacar a Polônia porque a Polônia recebeu mísseis de outros países. Algo aconteceu e eles eram pró-Polônia, estava provocando a Rússia, tudo bem, e por causa de coisas de guerra e ajudando com a Ucrânia, mas havia algo mais sobre isso, de repente, sobre Varsóvia, Polônia, acredito que foi onde, na área de Belarus, vi uma enorme nuvem de cogumelo, tipo uma explosão, e eu disse durante esta visitação, quando estou vendo tudo isso no espírito, eu disse Senhor, oh não, eles vão usar armas nucleares táticas e o Senhor disse não, esta é uma arma que nunca foi usada antes na Terra. Nunca vimos isso, tudo que se estendeu por um raio de 80 quilômetros ou maior. Era enorme, isso Blast Zone e vaporizou tudo, foi para o telhado e foi como se tudo se desintegrasse, mas não destruiu os edifícios. Ok, e assim como todo mundo, era uma arma perversa, então eu vi isso acontecer e quando isso aconteceu eu vi a Segunda Guerra Mundial e ela se intensificou ainda mais como eu disse que estava chegando e então todo mundo estava se envolvendo quando isso aconteceu como se toda a Europa estivesse se envolvendo nisso por causa da arma que a Rússia usou então eu vi, Peru com estes guerra massiva, esses tambores enormes, e eles começaram a bater esses tambores antigos que eu nunca vi usados antes e eles estavam e estavam todos alinhados na água da Turquia e eu vi a Turquia se juntar à Rússia e apoiar a Rússia e começar a financiá-los com todo tipos de coisas para ajudá-lo em seus esforços de guerra na guerra. Então eu vi o Irã se juntar à Rússia e a Rússia e o Irã e a Turquia estavam se juntando e então eu os vi vindo contra Israel e vi homens com chapéus vermelhos marchando como vocês sabem, saindo da Síria vindo contra Israel e o Senhor me disse que este é o começo da guerra de Ezequiel 3839. Eu acredito que foi George e Megaguel que eu acredito que é isso, mas é guerra de Ezequiel 3839 e eu vi que ela aumentou, mas os Estados Unidos não participamos disso, estávamos ocupados com a Europa, tudo bem, mas não ajudamos com isso e as pessoas ficaram chateadas com isso e chamaram isso de grande traição porque não ajudaram nesta guerra. E Israel estava em todos estavam contra Israel, todos estavam e eu pude ver isso acontecendo em todo o Oriente Médio, todas essas pessoas se levantando contra Israel e você tem que lembrar que eu vi isso há mais de. E então o Senhor me mostrou o Havaí e eu vi o Honolulu e o Grande Ilha e todas aquelas ilhas em guerra com a China com um ataque surpresa semelhante a Pearl Harbor novamente com eles trazendo F-16 e eles estavam bombardeando as pessoas e eles não conseguiram escapar esse ataque surpresa aconteceu no Havaí e eu vi pessoas correndo e tudo estava pegando fogo e foi muito intenso o que aconteceu no Havaí, então eu estava, você sabe, e eu disse, se você mora no Havaí, não estou tentando te assustar, só estou tentando te contar o que eu vi, quando eu era orando e eu pude ver os prédios explodindo e eu pude ver as pessoas correndo para salvar suas vidas, mas não havia para onde ir porque, como é uma ilha, tudo bem. Avançando até os dias atuais, nada disso estava acontecendo há 2 anos, mal começamos a guerra na Ucrânia, coisas estavam apenas começando a acontecer. Ok, agora temos o primeiro-ministro F. da França, falando sobre fornecer a Polônia e a 30 outras nações da nação, quero dizer, não 30 bombas nucleares em toda a OTAN. Ok, foi isso que acho que ouvi 30 coisas nucleares, então as pessoas estavam falando sobre colocá-las na Polônia, nada disso estava sendo falado há 2 anos, agora estamos vendo isso acontecer e então Vladimir Putin disse que se eles fizerem se fizerem isso será o começo da guerra mundial. Então, nessa última profecia, não sabemos necessariamente a ordem, né, se primeiro vir guerra ou a crise econômica ou tudo junto, mas o que sabemos é que haverá uma ampliação da guerra, a guerra vai ser maior, envolvendo Rússia, China e também aí o Irã, a Turquia, os aliados, né, da Rússia, porque inclui também a Coreia do Norte e a Turquia vai ficar do lado da Rússia. Então a profecia diz que essa guerra vai aumentar e o estopim da guerra vai vir da Polônia, quando a Polônia vai aceitar guardar ou armazenar ou se tornar lá uma base para a OTAN, né, para colocar lá os mísseis e a Rússia então vai partir para o ataque. E isso aí é o cenário de uma terceira guerra mundial. Quando ele vê uma bomba ou um míssil explodindo, ele acha que é uma bomba nuclear, mas Deus diz que não é uma bomba nuclear, só que é uma bomba diferente de tudo que já viu. É uma bomba que ninguém ainda talvez tenha visto, né? Uma bomba diferente que causar uns danos. E essa bomba possivelmente é secreta, está sendo guardada aí pela Rússia
para usar em algum momento. Então, veio a questão, haverá realmente uma terceira guerra mundial? Observe que ele diz que os Estados Unidos não se envolveu muito para defender a questão de quando Israel também parte para o ataque a Israel, porque os Estados Unidos vai se envolver com a guerra da Europa, né? Está preocupado com a Europa, e é como se Israel ficasse um pouco de lado. Mas tudo isso é cumprimento profético, né? Vamos entender como Deus vai estar agindo diante dessa circunstância. Que a guerra pode agravar, não temos dúvida, né? Que essa guerra pode aumentar, pode se expandir, porque a tendência é sempre essa. Então em meio a tudo isso, não devemos perder nem ficar desesperado. Deus diz: o meu justo viverá pela fé. É pela fé que o justo de Deus vive. A fé na palavra, fé de que tudo isso precisa acontecer. E quando acontecer, o próprio Jesus nos alertou para que nós ficássemos alegres, felizes, porque para sabendo que a nossa redenção se aproxima. As profecias precisam se cumprir. O decreto dominical vai vir como solução, uma das ou a maior solução para essas crises. E fora outras medidas aí de boicote, de controle em massa das pessoas, controle econômico, que só vai poder comprar ou vender quem obedecer estritamente às leis do governo, os lockdown, o dia sagrado. E o povo de Deus ainda vai estar na terra passando por toda essa tribulação, perseguição, até prisões. Pode ser que alguns cheguem a ser mortos, mas não uma mortandade como foi no passado. Apenas, vamos dizer assim, são mártires locais que Deus permitirá para que também outros possam ser salvos. Então, tudo isso é motivo para a gente ficar alegre, né? A alegria não vem só com riso, a alegria vem também no sofrimento, porque faz parte do plano de Deus. E se faz parte do plano de Deus, é motivo para estarmos felizes, porque em breve, muito em breve, Jesus está voltando, e muito em breve nós iremos subir para o grande encontro, para o maior momento, o maior evento de todos os tempos, para o momento mais esperado, que nós estamos aqui ansiosos que venha logo a volta de Jesus, aonde estaremos para sempre com o nosso Deus. É esse o momento que nós aguardamos. Esperamos então que todas as profecias que temos que cumprir se cumpram, e Deus está tudo no plano de Deus, e o que precisa acontecer vai acontecer. Deus está agindo, precisamos confiar, Ele vai nos sustentar. Eu queria só acrescentar algo, né? Quando as moedas se tornarem todas digitais, com o controle do governo, o povo de Deus vai viver num mundo sem dinheiro. Hoje a gente vê que o mundo gira em torno do dinheiro. O dinheiro hoje é que controla o mundo, e tudo é feito pelo dinheiro, para o dinheiro e por causa dele, né? Tudo vem do dinheiro, pelo dinheiro e para o dinheiro. Então, e Jesus deixou claro que esse é o único Deus que está concorrendo com Deus no mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a riqueza, ou a Deus e ao dinheiro. Tem que amar um e aborrecer outro. Então a nossa vida hoje, praticamente também, até mesmo como cristão, nós corremos atrás do dinheiro diariamente para ter o pão de cada dia. Ainda não confiamos plenamente em Deus, que Ele pode nos suprir quando fazemos a sua vontade, ou seja, buscamos o seu reino, mesmo trabalhando, estudando, comprando, vendendo, mas não fazer do dinheiro o motivo de a nossa vida ou de nossa existência, ou de que é o dinheiro que nos supre. Não, é Deus, tudo é Deus. Então, quando chegar esse momento de um controle total, onde só vai poder fazer as transações em dinheiro, ou seja, comprar e vender, quem tiver a marca da besta, quem obedecer às leis do Estado, quem aceitar o decreto dominical, então nós precisamos viver num mundo sem dinheiro, ou seja, com total dependência de Deus. E é isso que Deus quer para o seu povo, né? Antes de sair do mundo, para que entenda que nós dependemos dele. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus que nós aguardamos. É Ele que nos sustentará, é Ele que proverá tudo que for necessário até a sua volta. Só temos que confiar. Como Ele disse, o meu justo viverá pela fé. Vamos ter fé e continuar firme nessa promessa, porque em breve Jesus voltará.